gente! Sejam bem-vindos a mais um Fala Cadu. E hoje eu converso com uma pessoa que eu sou muito fã. Érica Palomino, jornalista, consultora de criatividade, consultora criativa, de moda. Eita, tem um currículo fenomenal. Essa conversa vai ser muito boa. Eu estou, assim, muito feliz, porque eu gosto demais da Érica. Eu tenho algumas coisas para contar para vocês. Talvez nem a Érica saiba. E só estou esperando ela entrar para iniciarmos esse papo que promete ser muito bom. Não é isso? Cadê a Érica? Já está aqui. E aí, meu bem, tudo bom? Ah, que bom a gente conseguir, né? Que ótimo. Mais fácil por aqui, às Nossa, vezes, do que fisicamente, né? eu estou tão feliz que nós vamos ter esse papo, Érica. Que delícia que foi passar hoje o dia lendo sobre você. Que bom, eu fiquei bem lisonjeada quando eu vi que você estava estudando. Eu falei, não precisa estudar, vamos freestyle mesmo, vai ser bom de toda forma. Não, mas eu precisava fazer isso, porque primeiro, você tem uma trajetória maravilhosa. Eu achei cada coisa na internet, desde conversas suas no bate-papo do UOL em 1996, Não, tem até muita claro, coisa. até claro que você está fazendo agora no Centro Cultural São Paulo. Então acho que a gente tem muita coisa para conversar. E eu me sinto muito feliz, gente. Érica é jornalista, ficou 17 anos com uma coluna que fez história, que mudou o jornalismo no Brasil, que foi A Noite Ilustrada. É consultora criativa, consultora de moda. Em 2001, criou o site House of Palomino, numa casa que ficava ali na Vila Madalena. Inclusive, eu visitei algumas vezes. Não foi? Em Era 2004 o começou. máximo. Era o Em máximo 2004, ali, a House. ali era. Você fez alguns eventos lá, né? Então, na época era uma produtora. A gente não sabia direito o que que era. Hoje talvez fosse chamada de. Como se chama isso? Produtora de conteúdo, né? Na época a gente não sabia direito o que que era. A gente fazia eventos, desfile, performance, exposição de arte, lançamento, locava o espaço também. A gente fazia uma bagunça deliciosa. Era, nossa, eu estive lá algumas vezes. E você sabe que hoje, a hora que eu estava lendo sobre você, eu lembrei de duas coisas que eu acho que eu nunca te contei. Eu não lembro exatamente quando a gente se conheceu, mas eu lembro as duas primeiras vezes que eu te vi. A Hum. primeira foi no credenciamento do Camarote Brahma, em 2002, se eu não me engano, que a Isabela Menezes convidava, a gente fez credenciamento juntos. E depois, num evento que você fez, acho que no seu último ano, talvez, na Folha, ou que foi aqui na Casa Fazano, quando a Casa Fazano era na... Foi. Não sei se foi meu último ano na Folha, mas foi uma festa de Foi uma arromba. festa de arromba. Foi Foi. sensacional essa festa. Foi a última festa da Casa Fazano, isso sim. Eu, Não sei se eu foi o meu lembro, último ano na Folha, mas foi a última festa da Casa Fazano. eu Foi sensacional. lembro. Que bom que você foi nessa festa, eu não lembrava disso. Eu fui. Foi as duas primeiras vezes. E eu lembro que eu fiquei assim, as duas vezes que eu te vi, eu fiquei muito nervoso, porque eu já era muito fã da coluna. Imagina, desde quando eu morava em Alfenas, era o contato que eu tinha com esse mundo mais moderno. E depois, quando eu mudei para Ribeirão Preto, o meu primeiro namorado, ele era doente em você. Que tudo. Então, tem muita história. E agora eu não sei se eu começo com você de frente para trás ou de trás para frente. As you wish, meu amor, como queira. Que você que manda hoje. Eu tô aqui no seu perfil, eu tô aqui com as regras da sua casa. Érica, deixa eu te falar uma coisa. Você sempre foi uma pessoa que teve faro para novidades, né? Sempre lançou tendências, você deu voz na sua coluna, na Folha, para pessoas que nunca tinham tido a oportunidade de aparecer, que nunca tinham tido voz, né, de fato. O que você acha que foi assim, o mais importante que você fez nesse seu legado de Folha de São Paulo? Então, como você mencionou, eu fiquei 17 anos na Folha, onde eu tive a oportunidade de estar em epicentros, que a Folha também foi um epicentro para a minha vida. Eu entrei muito jovem, com 19 para 20 anos,
E como jornalista, está dentro de movimentos tão fortes como a cultura da noite, né? Essa cultura jovem relacionada ao comportamento noturno, à vida noturna, e também depois, quando eu migrei para a moda, profissionalmente, a gente conseguir ter esse timing, assim, é uma oportunidade muito grande. Mas eu tenho muito orgulho de ter, quando eu comecei a coluna e depois ao longo dos 13 anos que eu fiz a coluna, eu entrei na Folha em 88, final de 88, e fiquei até esse tempo aí. E no início, né, eu trabalhava na redação da Ilustrada, sempre trabalhando com jornalismo cultural, sempre na área da cultura, que é onde eu consigo me mover. E a coluna começou em 92, primeiramente numa circulação na Grande São Paulo, e depois em 94 ganhando uma circulação nacional, que foi quando a coisa explodiu. E, como você mencionou, pessoas do Brasil inteiro começaram a se relacionar com aquele espaço e com aquele universo e começaram a se sentir não tão sozinhas e não tão diferentes assim, e nem tão estranhas e nem tão deslocadas. Então, teve esse lugar de união e de acolhimento que a coluna teve, muito bonito. E contribuir da minha forma com os relaxamentos dos preconceitos, ou contribuir para uma aceitação. Hoje em dia se fala muito, né, em gênero, identidade, nada disso, não tinha esse nome na época que a gente fazia isso, era muito espontâneo, autêntico, mas foi muito importante também para que o Brasil tivesse uma mentalidade menos careta, menos preconceituosa e tivesse esse exercício de uma pluralidade, o início de um conceito de diversidade, posso dizer assim. E depois, na moda, quando um jornal como a Folha entra num segmento falando especificamente da moda e da cultura jovem, quando a Folha entra nessa cobertura do início do Fitoervas Fashion, depois a gente pode falar mais disso lá para frente, isso também teve um impacto muito grande em trazer o foco para a indústria da moda num momento muito necessário. E então eu tenho orgulho de ter feito parte desses dois movimentos. Não, você tem que ter orgulho mesmo, porque você mudou completamente o modo como o jornalista chegava até o leitor, né? Você chegou, na verdade, aquela forma sisuda do texto, levando gírias, levando fotos feitas com câmeras descartáveis e colocando, quer dizer, todo esse outro lado que, na verdade, a imprensa não mostrava. Você acha que hoje isso... eu acredito que você deve ter tido muita resistência na época de editores e de chefes, talvez, mas você acha que hoje em dia você conseguiria fazer, talvez as amarras que você tinha na época, o mesmo tipo de coluna com esse Brasil dessa forma? Acho que não. Acho que as pessoas teriam mais receio. Eu tive muita sorte, e também sorte não é por acaso, né? Mas eu tive a oportunidade de ter editores e chefes que tiveram essa visão de, tipo, deixa ela fazer. Eu tinha uma editora mulher, que era a Maria Ercília, na época que eu comecei a coluna. Então, eu acho que isso também foi muito importante. Aí era um outro ambiente, como eu disse, né? No início dos anos 90 era um outro ambiente do que a gente tem hoje. Mas existia mais liberdade. A redação da Folha era, nesse final dos anos 80 para início dos 90, um lugar de muita criatividade, de muito conhecimento. A redação da Ilustrada era o máximo. Tanto que eu comecei a House of Palomino, minha produtora de conteúdo, porque eu queria reproduzir, já no início dos anos 2000, o ambiente criativo e estimulante que eu encontrava que eu encontrei na redação da Ilustrada. Assim, o meu primeiro pauteiro, né, foi o Zeca Camargo. Olha então, só. A partir daí você já vê a qualidade dos jornalistas. Era o Carlos Calado escrevendo sobre música, o Antônio Gonçalves Filho escrevendo sobre artes plásticas.
era o Fernando Barros e Silva também na redação da Ilustrada, muito jovem, o Vinícius Torres Freire também, o Carlos Renaud. Imagina você sentar lado a lado com o Carlos Renaud, escrevendo sobre música. E o Alcino Leite Neto, que também foi uma pessoa fantástico. Me deu muita chance. Foi ele que me chamou para escrever meu primeiro texto no jornal. Então, é uma situação muito bonita e que eu não sei se hoje, numa redação, principalmente de jornal, se isso aconteceria novamente. Eu também tenho minhas dúvidas. Eu fiquei me perguntando hoje, depois de tudo que eu vi. Érica, aí nesse meio tempo você lançou um livro também que, na verdade, é um projeto documental importante sobre esse período, sobre a noite. Você frequentou muito a noite de São Paulo, início do movimento techno, do início do clubber, e daí veio o Babado Forte, né? Bom, você passou por tudo, desde a Boate Nation até o streetwear. Passei mesmo. Hã? Passei mesmo, passei por tudo. Você passou por tudo. Você acha que a noite encaretou? Então, eu não sei, Cadu, porque o Felipe Venâncio, que é meu ex-marido e um grande DJ, como todo mundo sabe, ele fala que de rainha da noite eu virei a rainha do boa noite. Então, eu não sei te dizer se encaretou. Para fazer uma resposta um pouco mais moderninha, acho que não. Acho que as pessoas estão ainda com o pé no acelerador, ainda mais esses lugares que eu acho incrível, do tipo Mamba Negra, que eu acho gênio, tudo que eles hoje tem uma fazem. cena muito legal de festas alternativas, tem um circuito muito bacana. A Mamba é incrível e eu acho que esse tipo de ocupação, de invasão da noite da cidade é muito, muito legal. Eu acho que isso não é nada careta. E mesmo o carnaval, né? Que eu acho que caramba, esse carnaval de rua, com todas as festas acontecendo na rua, o SP na rua, eu acho uma coisa moderníssima. Então, eu só não vou, eu só não tô lá, mas eu tô vendo e eu acho incrível que aconteça. O Tarado em Você, que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Pois é. Eu acho, mas eu queria ter vivido essa experiência que você viveu para conseguir fazer esse balanço. Érica, você falou em carnaval, eu li uma coisa muito divertida sua hoje, nesse bate-papo. Olha o Fábio Mergulhão, que graça, o Fábio Mergulhão falando de tudo isso, tá um mergulhão aqui que documentou tudo isso lindamente. Eu fiquei pensando que eu não quero ficar olhando aqui, porque a gente se distrai, tira né? atenção. Difícil, mas eu olhei... Não, eu consigo fazer várias coisas. Eu tenho então tá. Mas é que aí eu estava falando nesse momento e apareceu o nominho do Fábio Mergulhão, que foi fotógrafo também por um tempo da Noite Ilustrada. E ele fez fotos memoráveis, assim, fez coisas lindas, documentou lindamente também. Eu imagino. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, olha só. Você falou de carnaval, eu li uma coisa muito fantástica nesse bate-papo do UOL de 1996, que foi o seguinte: bom, eu sou doido por drag queen, eu amo a cultura, eu sou realmente um amante. Se você me perguntasse hoje qual a pessoa que você quer conhecer hoje, eu ia te falar que é o RuPaul, porque eu sou doente nele. E aí você fala nesse bate-papo que a melhor festa que você tinha ido até então foi uma festa de carnaval do RuPaul, é verdade? Essa festa foi muito espetacular, foi uma festa que aconteceu no Rio e era na Fundação Progresso, era uma Valdemente, foi em 94 e foi uma coisa moderníssima. E o Rio, quando faz essas coisas, faz de um jeito realmente... Faz de um jeito único. Faz de um jeito único, especial. Eu tenho memórias lindíssimas da Valdemente e ali era o início de um monte de coisas que estavam acontecendo e era também um tipo de música que eu estava muito afim de ouvir, era uma música que me agradava muito, então foi uma oportunidade maravilhosa, mas eu fui a muitas festas boas, tenho histórias deliciosas e continuo gostando de festa, não é que eu estou aqui fazendo crochê, não, só para deixar isso bem claro aqui para vocês. Ô Érica, olha só, qual que você acha, aí nesse meio tempo também na Folha, como você disse, você trabalhou bastante com moda, Pitoevas Fashion, início São Paulo Fashion Week, começou a cobrir semanas de moda internacionais, aliás você tem umas histórias ótimas com ingressos para assistir os desfiles internacionais. E o que
você acha que foi mais importante dessa época que você esteve tão envolvido com a moda? Qual que você acha que foi o momento mais importante do Brasil? Bem, eu acho que depois que a Gisele apareceu, acho que a Gisele trouxe uma visibilidade muito interessante para o Brasil, com a ideia das curvas do corpo brasileiro, né? Não que ela seja exatamente curvilínea, mas como ela é uma modelo muito boa, quando ela posava naquele lugar, ela conseguia dar um desenho, uma sinuosidade para o corpo feminino que desconstruiu aquela beleza europeia, principalmente do leste europeu, que se via antes e se celebrava antes naquelas passarelas. E a Gisele e as meninas que vieram junto, né, esse movimento da Ana Cláudia Michels, mesmo a Lu Curtis, a Thalita, a Vivi Hort, essas meninas que fizeram esse movimento, a Carol Ribeiro, né, que vieram com esse movimento das modelos brasileiras, foram elas que trouxeram atenção para a moda brasileira, porque em termos internacionais, né? Porque as pessoas falaram, puxa, então tem modelos no Brasil? Não, nós não andamos em cipós. E depois disso, o que mais tem? Né? E aí as pessoas começaram a olhar para essa produção brasileira e se começou a olhar para o design Made in Brasil, com estilistas que estavam preparados, mas a gente sofria, a moda brasileira, eu quero dizer, sofria uma série de achaques que iam desde a legislação, impostos, dificuldades para exportação. Os estilistas não tinham ainda uma formação técnica, não existia uma forma de exportar que fosse também, que o Brasil se configurasse como um movimento, como aconteceu com a moda japonesa nos anos 80, ou com a invasão belga também, né, do Margiela, Andermeer Mister. Então, isso acabou ficando um pouco truncado. Então, se pergunta muito, né, o que foi feito de errado? Um pouco de tudo ali nesse meio do caminho, mas acho que esse olhar primeiro para o Brasil, o olhar internacional para o Brasil, sendo que a gente, como um país colonizado, sempre precisa um pouco da autorização, entre aspas, né, do internacional para ser legal quem acontece aqui, quem realmente trabalha aqui, isso e depois eu acho que foi um pouco do olhar que aconteceu nos anos 90 da moda e do estilo, do lifestyle, para manifestações culturais do Brasil que até então eram vistas como não tão legais e nunca cool. Então, o trabalho do Ronaldo Fraga, o trabalho do Lino Villaventura, e mesmo os olhares da Fórum, do Tufi Dueck, sobre a identidade brasileira. Então, o início da discussão sobre a identidade, uma certa identidade brasileira, sobre o que seria a identidade brasileira na moda, começou a aparecer nesse lugar. Então, foram discussões interessantes. Eu vi, inclusive, eu até achei uma nota também que você colocou na sua coluna em 99, falando que o Fawzi Hatten era a bola da vez com investimento de $500 mil por Giorgio Beverly Hills. E aí ele tinha entrevistas agendadas com Vanity Fair, WWD. Então, acho que a gente teve esse momento, né, Érica? Mas aí acho que depois... Teve tudo isso... Pessoas também estão falando aqui do Rescovitch, claro, né? O Alexandre Rescovitch e tantos outros, né? Que o Ocimar Versolato também não pode deixar de ser citado nesse momento. Nossa, que foi inclusive diretor artístico da Lanvin, é isso? Então, assim, acho que foram questões individuais, alguns pecadilhos que foram cometidos, mas acho que falhou para a gente um movimento como indústria de chegar desse outro lado. Mas não foi falta de tentativa, assim, muito se tentou. Não, tentou muito, eu lembro bastante. E, Érica, para onde você acha que caminha a moda a partir de agora? Bem, acho que tem uma reflexão sobre... Eu tenho pensado muito em moda entre aspas, né? Porque quando a gente fala moda, talvez a gente pense nessa indústria, não muito na indústria, porque a moda é um sistema de mudanças, né? Ela é um modus operandi que ele se baseia na transformação, muito na comparação,
né? Então, do tipo, como era na estação passada e como é nessa estação, como era há 5 anos e como é agora, o que se usava nos anos 70, 80, 90, 2000 e agora, quem usa, né? Qual é o extrato que usa determinada coisa, determinada peça, determinado modismo. Então, a moda é sempre um sistema de comparação e de mudança constante. O que está acontecendo agora com o que a gente está vendo em relação ao Covid-19 é uma sacudida, e eu não poderia usar uma palavra melhor, em tudo. Então, essa indústria, a moda como a gente entendia, ela foi implodida. E ela já tinha sido, de certa forma, implodida ou implodida parcialmente pela internet. Porque se a gente pensar que a moda ela é exclusivista, ela é classista, ela é preconceituosa, e ela é tudo isso Excludente. também, excludente, quando entra a internet nesse jogo, nesse sistema, e a internet entra para democratizar algo que foi criado para ser elitista e diferenciador, né? Se você for pensar que a moda, quando apareceu no final do século XV, ali no início da vida burguesa das cidades, ou do que se entendia como cidades, ela foi... Os burgueses usavam as ideias, os temas e as tendências, digamos assim, né, dos nobres, e eles se apropriavam disso. E aí, uma vez que os nobres percebiam, os burgueses já entenderam, já estão usando, eles criavam outras modas para se diferenciar dos burgueses, e assim por diante, e assim sucessivamente, e assim com cada vez mais rapidez. De uma forma que, quando a internet entra para... Isso eu economizei séculos, né? Muitos anos, isso eu vou resumir aqui. Porém, quando a internet entra para passar essa régua e para ser esse lugar de democratização total e de escracho total também, isso já tem essa primeira implosão. Então, agora, o que acontece? Tudo que valia em janeiro não está valendo mais. Né? Os encontros que se faziam, os desfiles, o modelo, as relações, os beijinhos falsos, a hipocrisia, a mentira, as marcas sendo esquisitas, o descaso com o meio ambiente, o descaso com a forma de produção, o descaso com o consumidor, acabou. Né? Então, o que vem pela frente é um novo cenário. Se vai acabar a moda, não vai acabar a moda, mas acabou aquela moda, né? Aquela moda. Né? E o que vem agora é um novo mundo, é uma nova ordem. Então, você acha que, de uma certa forma, a moda perdeu relevância? Aquela moda perdeu. Aquela moda que queria ser eu sou melhor que você, eu tenho e você não tem, aquela moda ficou num passado tão distante quanto andar a pé. Né? Agora vem... E a moda perdeu relevância no sentido que tipo, ficou meio o imperador está nu. E eu gosto muito dessa analogia, dessa alegoria, dessa história, né? Que é o imperador que está andando no meio de todo mundo e ninguém tem coragem de falar para ele que ele está nu. E ele saiu achando que ele foi enganado por um alfaiate. Eu adoro essa história. É ótima. Essa história é maravilhosa. Eu uso sempre assim mentalmente assim para isso. Então é um pouco o imperador está nu e quem não se encaixar, quem não entender, quem não se vestir, né, com essas novas roupas, não vai mais conseguir ter súditos e não vai conseguir mais reinar em nenhum universo. Marina Lima aqui, todo mundo nu. É isso, amigas. Todo mundo Ai, gente, um beijo. Eu nem tô olhando aqui, entrei bem na hora. Tá vendo o meu olhar? Gente, então eu quero falar sobre o seu olhar mesmo. E, Érica, esse seu faro, esse seu olhar para novidades, essa sua perspicácia de saber sempre o que vai acontecer na frente, muito à frente das pessoas, o que chamaria a sua atenção hoje na moda? O que você acha que chamaria a sua atenção, que viraria seu olhar para aquela direção? Eu estou gostando de gente que se junta, eu estou gostando de gente que se aproxima na fragilidade, que se aproxima na vulnerabilidade, que tem humildade também.
gente que experimenta novos formatos, gente que tenta novas formas de fazer, de chegar até quem compra, em quem tenta ser mais humano. Eu tenho me interessado muito por essa linguagem mais despojada, a palavra é terrível, mas mais despojada, e com mais honestidade em todas as etapas, em todos os processos. Assim, me interessa muito a tentativa, o acerto e o erro, sabe? Eu acho que tentar é sempre... O processo me interessa, então tentar é sempre melhor para mim do que conseguir. Apesar de conseguir ser meu verbo favorito. Aqui, olha só, ainda falando do seu olhar, agora vamos mudar a direção da nossa conversa. Vamos Tá. pro terreno das artes. Tá. Bom, você hoje é diretora do Centro Cultural São Paulo, que é um lugar fabuloso. Como que você aplica seu olhar agora para essa direção, para a arte? Cara, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz à frente do Centro Cultural São Paulo. Eu fui chamada pelo então secretário Ale Youssef para fazer parte do time que ele estava compondo para a Secretaria Municipal de Cultura no início da gestão dele, no início do ano passado. Eu assumi em fevereiro. E foi uma das maiores oportunidades que eu tive na minha vida de realizar algo. Eu estava muito impactada pelo processo eleitoral. E eu estava muito mobilizada, estava muito sensível, e então em janeiro ele me ligou e eu achei, o Ale Youssef, né? Eu achei que ele estava querendo pegar um telefone comigo. Eu falei, tá me ligando querendo pegar um telefone de alguém. E ele me chamou para ocupar, para dirigir o Centro Cultural São Paulo. E eu já estava estudando curadoria, já tinha voltado a estudar arte, estava começando a estudar filosofia, então, e eu estava querendo migrar para a área de curadoria, porque eu estava já com uma inquietude em relação ao universo da moda, estava querendo enxergar outros horizontes, só que eu estava com dificuldade de comunicar que eu estava querendo isso, porque às vezes a gente quer mudar, às vezes a gente já mudou, mas você não consegue se explicar, e você fazer o mercado, você fazer uma indústria, você fazer as pessoas que mobilizam, né, o dinheiro no país perceberem e, tipo, por quê? Né? Como assim ela não é uma pessoa de moda? E eu já mudei de áreas algumas vezes. Aí eu saí, primeiro comecei do nada, eu fui para crítica de dança. Da crítica de dança, comecei uma coluna sobre noite. As pessoas da dança torceram. Primeiro, quando eu entrei na dança, as pessoas torceram o nariz para mim, porque eu não vinha de lugar nenhum. Depois que eu entrei na noite, as pessoas torceram o nariz para mim, porque eu vinha da dança. Depois que eu entrei na moda, as pessoas torceram o nariz para mim, porque eu vinha da noite. E finalmente as pessoas assim. da cultura torceram o nariz para mim, porque eu vinha da moda, não torceram. Esse que foi legal. Foi um lugar bonito onde eu fui bem recebida. Então, estar no Centro Cultural São Paulo, que cada dia que eu estava lá, fisicamente, eu percebia que, como foi visionário o convite do então secretário Ale Youssef, ele que me conhece há muitos anos, e ele citou especificamente a experiência da House como um lugar aglutinador de comportamentos, de diversidade, de linguagens, e com a minha formação de jornalista cultural, ou seja, né, eu não sou formada em nada, mas tenho uma base cultural que me faz, que me capacita para estar nesse lugar. Então, eu estou vivendo um ápice, mais um ápice da minha... Não sei se a palavra está certa, mas mais um ápice da minha trajetória, onde eu me sinto extremamente agradecida de poder estar num equipamento com essa potência, recebendo as pessoas, reunindo as pessoas. Extraordinário. E o que é muito desafiador, né? Porque eu queria te perguntar, Érica, como que é trabalhar num centro que é considerado resistência, com tantas ameaças do governo federal, com uma secretária especial da Cultura que não tem condições nenhuma. Como que é para você estar à frente disso? Eu acredito que deve ser muito, muito desafiador. É muito desafiador, mas é muito legal, porque só para também poder explicar um pouco. Quando eu decidi aceitar o convite do Ale Youssef,
foi com muito mistério, porque, claro, eu não tinha experiência nenhuma na administração pública, mas a Secretaria Municipal de Cultura me trouxe toda a base, todo o suporte para que eu pudesse fazer o que eu sei fazer, que é juntar pessoas, botar o pé no acelerador, criar esse ambiente de liberdade, de proteção, de acolhimento, de criatividade, que é o que eu sempre consegui fazer. Então, só que a grande coisa é estar numa gestão que é progressista, que é uma gestão que entende o respeito às liberdades e às individualidades, e ao acolhimento e, sobretudo, a valorização da arte, e do conhecimento crítico e da figura do artista. Então, eu entrei num projeto protegida. A gente, como equipamento municipal, a gente não está tirando o fato de que a gente fica recebendo essas bombas, né, do governo federal, mas a administração da Secretaria Municipal de Cultura é uma administração que valoriza o processo artístico, o fazer artístico. Então, isso não é... A gente não recebe esse impacto, a gente está protegido, e é esse lugar de acolhimento que eu fiz questão de dividir com a classe artística e com o público. Então, no Centro Cultural São Paulo, as pessoas se movem, existem, se beijam, transitam. É um lugar livre. Com a maior liberdade, exato. Então, essa liberdade, esse acolhimento, essa proteção que eu fiz questão de estar. Então, essas barbaridades, elas não nos atingem, e nem a nós e nem ao público que ali está, e nem aos artistas que ali estão. Nossa, Érica, que demais, né? Eu vi mesmo que vocês, inclusive, levaram uma peça que havia sido censurada, que é a... Ai, me fugiu o nome. Qual que é o nome da peça, Érica? A gente fez várias. A gente trouxe o Caranguejo Overdrive, Isso. A gente trouxe o Evangelho da Renata, a gente trouxe a Joe Clifford também, uma artista trans. A gente estava dentro desse projeto do Verão Sem Censura, e habitualmente a gente recebe essas manifestações de um jeito muito espontâneo, de um jeito muito natural. Um dos dias mais lindos que eu vivi no CCSP foi a residência que a Mavi Veloso, que é uma artista trans, ela fez um período de residência dentro da curadoria da Carla Gerotto no ano passado, e a Mavi Veloso, então, ocupou o espaço da Sala Dona Barbosa com tanta naturalidade, e era um corpo ali, e eu pensei assim, puxa, isso só poderia estar acontecendo aqui, foi muito natural. Então, a gente trata todos esses assuntos com muita naturalidade. Nossa, eu fico muito feliz de te ver fazendo esse trabalho formidável, Érica. E como que está sendo agora nesse período de quarentena? Como que vocês estão administrando os projetos que vocês tinham? Com que vocês pretendem retornar? É uma ótima pergunta, Cadu, obrigada. A gente, passadas as primeiras semanas de susto, né, de mais adaptação, porque imagina você parar o funcionamento de um equipamento com mais de 200 funcionários, com mais de 200 atividades por mês, onde a gente tem cinema, teatro, dança, bibliotecas. São 70 mil pessoas por mês que passam pelo CCSP. Nossa, muita gente. Muita gente. Então, uma programação muito intensa. Então, assim, parar essa grande nave foi muito difícil. Então, para a gente parar, como um navio mesmo, né? Que leva um tempo até conseguir parar e depois colocar a âncora, para depois a gente conseguir voltar a programar, voltar a fazer as curadorias, voltar a contratar. Então, na segunda-feira, agora, dia 18, tem a nossa primeira atividade curatorial, que é o Festival Marcha Entra na Sala, que é justamente o festival que é criado pela comunidade trans, por pessoas trans, que tem não só pessoas trans, mas também pessoas cis, e muito voltado para a comunidade LGBTQI+, porém receptivo, que abraça
e é um projeto da curadoria do Dudu Bertolini, que esteve aqui com você Ai, essa semana. E então esse é o nosso início, mostrando que sim, estamos aqui, estamos também fazendo o dinheiro circular na comunidade. A economia criativa, como você sabe, né, foi uma das áreas mais afetadas pela pandemia, pelas restrições. Mas a gente começou a contratar agora e o Festival Marcha é o primeiro. Depois nós temos atividades de dança, temos aulas de dança, cursos, oficinas, temos também um projeto de teatro, temos lives de música, temos também um projeto super bonito também da Monique Dardenne, que é a nossa curadora de música, também uma curadora mulher, que é importante para a gente, com um projeto que chama Pitch, para novos artistas, para pessoas que estão começando. Então esse vai ser o nosso começo para esse momento intermediário, até a gente voltar para uma situação que deva ser, né, entre o digital e o físico, que a gente está chamando de digital, né? Digital, e depois até uma volta, não à normalidade, mas a um novo mundo. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu torço para que isso acabe logo e volte logo a um momento onde a gente se sinta confortável, né? De poder visitar o Centro Cultural São Paulo, que é um lugar tão bacana. Agora, como que você se mantém tão atualizada, mulher? Como que você consegue... Como que você se mantém tão atualizada? Como que você consegue enxergar esses artistas e ver essas pessoas e apostar nelas? Eu fico aqui pensando nisso hoje. Eu acordo muito cedo e aí eu leio tudo, eu vejo tudo. Eu tenho insônia também, então na insônia também eu pesquiso. Eu não fico nas redes sociais o tempo inteiro, assim, eu não, nesse período principalmente, assim, eu não tenho conseguido ficar muito aqui no Instagram. Eu acho que isso tem me tomado tempo e energia, e eu estou mais preocupada em entender. Claro, fico atenta para as coisas, mas a gente vai se acostumando. Quando você um pouco trabalha com isso, você eu tenho, como você falou também, uma certa sensibilidade para identificar de onde está saindo um cheiro de novidade, uma coisa fresca. Mas eu leio muito, eu nunca deixo a minha mente parada, eu estou sempre pesquisando, estou sempre futucando em alguma coisa. Assim, acho que o segredo é um pouco esse. Muito bem. Érica, como que você acha que vai ser, a partir de agora, no quesito de liberdade de criação da arte, esse pós-quarentena? Como que você acha que a arte vai acontecer? Como que você acha que esse momento vai influenciar na arte? Esse é um momento único que a humanidade está passando. Acho que todos nós estamos sendo impactados de diferentes maneiras, claro. O Brasil também impactado de outra forma que a Itália, que a França, que os Estados Unidos. E eu tenho pensado bastante no Brasil, como sempre, né? E o Brasil é essa experiência, essa coisa louca mesmo. Porém, acho que é muito marcante para as gerações que estão vivendo isso e pós esse lugar. Então, os estudos todos, né, de como as pessoas passaram pelas pestes, passaram pelas gripes, passaram por todas as outras pandemias e também pelas guerras. É muito importante estudar o pós-guerra e se a gente puder ter também, que é um período que eu gosto muito de pesquisar também especificamente sobre a moda. Eu sou obcecada pelo New Look do Dior, que é justamente de 1947, que é 2 anos após o fim da Segunda Guerra. E o que acontecia? As pessoas na Segunda Guerra, elas tinham uma restrição, por exemplo, de tecido. Cada pessoa podia comprar uma certa quantidade só de tecido, podia usar só uma certa quantidade de tecido para fazer suas próprias roupas. Então, o que acontece? Quando a guerra terminou, e como aspecto positivo, a gente tem a força feminina entrando no mercado de trabalho pela primeira vez, né? Quer dizer, não pela primeira porque foi nos anos 20, mas com esse impacto, com essa abrangência, isso foi algo irreversível. E também a volta, a celebração de uma feminilidade que vinha da cintura marcada, da saia corolla, que é em formato de flor, de uma over-feminilidade, que foi transformadora para a moda
para sempre, né? E eu sempre gostei de estudar o New Look, especificamente o New Look de 1947. E o New Look veio para o Brasil trazido pela mãe da Constanza, né? Pela dona Foi. Gabriela, que trouxe a primeira leva de cetim de seda para fazer as saias e para fazer aquele desenho e tal. Então, tudo isso que ao mesmo tempo é muito da indústria pode ser até um pouco técnico, isso também vai se refletindo na sociedade. Então, um pouco nesse lugar. É indelével, acho que estamos aqui não por acaso, talvez motivos maiores, né? O master plan aí, mas sem dúvida isso vai aparecer na cultura. E eu estava pensando também, eu estou querendo rever Morte em Veneza, né? Que é esse filme lindíssimo, né? Do Eu tenho Visconti. que assistir. Então, ele está muito atual, está mais atual Vou que até botar nunca. aqui para assistir. Ele está disponível na plataforma da Belas Artes, que está disponibilizando gratuitamente. E ali você vê, né, também. Então, acho que vai impactar. E a gente está aqui para... É bonito, a gente tem que encontrar beleza na tristeza e na Na dificuldade tristeza. que a gente está vivendo. É o que eu tenho conversado. Eu acho que esse momento tão complicado também gera oportunidades em todas as áreas, seja para moda, seja para arte, seja para as indústrias, enfim, é um momento que desafia, né? Bastante. Sim, e eu também acho que, sobretudo, as relações entre as pessoas já estão sendo impactadas. E aí eu queria te fazer uma pergunta também, porque hoje você foi para Paraisópolis. Ontem. Foi ontem. Tá vendo como a gente está meio no dia da marmota, né? A gente não sabe mais. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência, porque eu acho que isso também é transformador e é um modificante do seu modo de operandi, né? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: no início da pandemia e no início da quarentena, eu comecei a ficar muito, muito agoniado e muito nervoso vendo toda essa situação, e eu não sabia o que eu fazia. Eu não sabia se eu continuava, se eu seguia a minha vida, tipo, fazendo alucinado e vou seguir como se nada estivesse acontecendo, ou se eu tentava tomar outra direção. E daí eu comecei a lembrar que teve um momento da minha vida que foi muito importante quando eu morava em Alfenas. Isso aí é uma outra história, mas que eu era muito sozinho, por ser gay e tudo mais. Então, o que me motivava a seguir em frente muito era trabalho social. Então, eu com 15 anos de idade, eu visitava educandário no Dia das Crianças e no Natal para brincar com as crianças. Eu visitava asilo toda semana para conversar com os idosos. Eu fazia parte da Pastoral da Saúde. Eu fiquei 3 anos visitando enfermos, pessoas dentro dos hospitais públicos de Alfenas. Então eu lembrei, eu falei, gente, isso foi algo que me fazia tão bem, eu gostava tanto de fazer, talvez eu acho que seja isso que esteja faltando. E daí eu criei uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro. Eu já tinha ajudado o Balé Paraisópolis antigamente, ó, eu tinha ajudado há um ano atrás. Na verdade, a família do Peter ajudou através do Brasil Foundation. E aí eu fiquei muito próximo deles. E a Cláudia, que é a diretora, me contou que eles estavam num momento muito delicado. Aí criei essa vaquinha, consegui levantar os 20 mil reais, que era a meta que eu precisava bater. Que no início eu ia comprar álcool gel e máscaras, mas aí eu cheguei à conclusão que as pessoas estão precisando de comida. E daí eu comprei as cestas básicas e máscaras. Aí também consegui álcool gel, consegui livro infantil, consegui bis, para fazer algo bem completo, e fui lá em Paraisópolis para ajudar na entrega. E foi, assim, um dos momentos mais lindos, mais gratificantes. E pretendo continuar fazendo, porque realmente as pessoas precisam, e isso completa muita gente, viu, Érica? Sem dúvida, isso é super importante, e isso também tem a ver com uma coisa que eu queria também dividir, que é algo que trabalhar na administração pública me trouxe, que é o
o senso de propósito, né? Quando você acha que você está fazendo alguma coisa por alguém, né, e por algum motivo, isso te preenche de um jeito que é maior do que salário, é maior do que remuneração, é maior do que visibilidade, é algo que você sabe que você está fazendo, e isso você ganha uma força, né? E isso é muito, muito importante. Então, é lindo isso que você está fazendo, sobretudo porque é verdadeiro, conversa com quem você é, né? Na sua essência, no seu íntimo, principalmente, né? E é demais. Fora que, tipo, cara, as pessoas estão precisando, né? Não, é muito louco, sabe por quê, Érica? Porque às vezes é difícil para nós imaginarmos, é difícil para as pessoas imaginarem quando alguém fala assim, eu não tenho comida. Realmente a gente pensa que a pessoa está exagerando, que a pessoa ela consegue dar um jeito, mas não. Elas não têm comida de verdade. Eu conversei com as pessoas lá e as pessoas falando, Cadu, eu estou há 2 meses sem trabalho, estou há 2 meses sem renda. Isso aqui é a nossa comida por dias. Então, assim, é muito surreal. Porque você não realiza que então, é uma coisa tão gente... básica, as pessoas não estão tendo. Não estou tendo. E se você for... Bom, tem milhões de coisas que a gente poderia falar, mas se a gente, nesse recorte, a gente for pensar... Por isso que eu falo de moda entre aspas, né? E de como o que a gente está vivendo é tão absurdo e tão louco que, assim, que moda, né? E para quem a gente está falando, do que a gente está falando. Então, tem que tomar o maior cuidado e eu sei que você toma e não é disso que eu estou falando, para a gente, quando a gente fala da moda e quando a gente fala que, né, para não se transformar numa pessoa alienada, para a gente não se passar por uma pessoa alienada ou uma pessoa insensível, porque aconteceu, por exemplo, a última vez que isso se viu na moda foi no 11 de setembro, que era... o início da temporada de desfiles de Nova York, era o início daquela temporada, e casualmente eu tinha cancelado, eu decidi de última hora não ir para aquela estação. E aí aconteceu a coisa toda do 11 de setembro, e as pessoas estavam fazendo desfiles e tal. Naquele momento houve um descompasso tão gigantesco, porque... Que moda, que importância que isso tem diante de uma coisa grandiosa dessa, né? Então, é um pouco do que está acontecendo agora, por um lado, né? Puxa, que importância tem a roupa, a moda, a tendência, o desfile, o carão, a pose, o que você está vendendo, o que você está... né? Diante de né? Essa desigualdade algo que a gente está vendo, que a gente está vendo no Brasil. Só que, por outro lado, passando. tem uma coisa que é muito maluca também, que é o fato de que essa mesma indústria movimenta milhões de famílias e milhões de vidas. Você sabe o que acontece? O problema não é assim a área que você está, porque eu acho que você pode estar trabalhando com moda e ser solidário, você pode estar trabalhando com moda e incentivando a indústria nacional, se você pode, porque as marcas precisam continuar gerando emprego. Né? Essas pessoas que moram nas periferias, elas geralmente trabalham em facções. Sim. Se elas não trabalharem, vai ter demissão em massa, corte de salário. E vai ter mesmo. Sabe? As leis trabalhistas mudaram. Então, assim, é muito problema. Então, quem pode apoiar, eu acho que tem que apoiar. Sabe? Eu achei super legal você que tem essa capacidade extraordinária, que você é um grande comunicador. E nesse período você está usando só roupas de marcas brasileiras. Eu achei isso tão legal. Eu acho isso muito mais físico, palpável, concreto, do que eu apoio a moda brasileira. Tem horas que não é só apoiar, você tem que fazer. Agora é hora de fazer, sabe? Tem que fazer. Eu tô com esse propósito. Tudo que eu tô usando aqui hoje é nacional. Oscar, Richards. Hoje eu recebi aqui um moletom da Alexandre Pavão maravilhoso, que eu vou, inclusive, mostrar ele amanhã. Mas é isso, a gente tem que dar voz, porque a indústria do Brasil precisa também. Entendeu? Sim. A indústria brasileira. Né? A indústria da moda representa, se eu não me engano, 17% dos empregos com carteira assinada no Brasil. Né? E eu não tô informal são 9 milhões.
Então, e eu não estou entendendo onde é que não estão essas matérias, sabe? Por que as pessoas não estão fazendo essas matérias? Por que isso não está aparecendo nos jornais? Por que não está aparecendo nos jornais? Eu digo no noticiário. Mas eu acho que falta um pouco, e eu, de verdade, eu não estou nesse lugar, de dar um passo a mais e de transformar tudo isso em indústria. A gente está falando de economia criativa, né? Então, acho que falta um pouquinho, não sei, uma união maior que eu digo, a indústria da moda, o mercado de moda, não estou falando a indústria, mas o mercado da moda nunca teve. Então, talvez agora seja o início de uma consciência. Eu acho que existe, sim, gerações muito mais conscientes que estão chegando agora. Acho que falando de outros assuntos também, falando de outros grupos até então invisibilizados, silenciados também. Então, acho que agora existe uma abertura maior para que as mudanças efetivas aconteçam. Eu sigo aqui fazendo meu papel, né, no máximo que eu posso, de incentivar tudo da nossa indústria, seja na moda, seja de alimentos, seja o que quer que for, incentivando o pequeno produtor, sabe, o feirante que precisa entregar as hortaliças e as frutas para colocar comida na mesa. Então, eu acho que esse é um momento que a gente tem, ao máximo, ser solidário. Eu acho que empatia é a segunda atitude. Eu acho que tem que ter ação, Érica. Eu acho também. Eu acho que é mais ação mesmo. Ação. As pessoas precisam tirar do papel. As pessoas precisam parar de ver a foto da menininha no sinal, falando que troca máscara por comida e realmente ajudar. Não adianta postar na rede social, amor. Mas é que a sociedade brasileira, ela é muito... Para começar, é um dinheiro novo, né? Todo o dinheiro no Brasil é um dinheiro novo. Então, as pessoas precisam mostrar muito. Então, quando as pessoas tiverem vontade mais de fazer e menos de mostrar, eu acho que é mais interessante. Eu tenho tentado usar o meu tempo para trabalhar, para pensar em como a gente vai contratar essas pessoas, esses artistas, essas artistas, e fazer esse... Enfim, do lugar que eu tenho, né, na posição que eu estou, do lugar que eu posso atuar, e menos em postar. Então, eu não fico muito ali falando, mas eu prefiro fazer, eu prefiro pensar e refletir e tentar atuar. Porque a gente vai ter um cenário muito longo ainda, né? Ainda que a gente... Né, todo mundo fica, quando é que vai acabar? Quando é que a gente vai voltar? Quando voltar... vai ser outra luta e a gente tem que estar preparado para todas essas lutas. Vem muitas lutas pela frente. Nossa, temos muitas lutas, mas eu confesso que esse momento não vai me desanimar e eu mais do que nunca estou aqui pronto para lutar, viu, Érica? Tá mesmo, você tá em transformação, você é um menino maravilhoso, você sempre se questiona, você sempre quer melhorar. A gente já falou disso em outras vezes e eu tô aqui hoje conversando com você por isso, porque eu acho que tudo que você está fazendo é admirável, é um esforço de desconstrução e de construção de um profissional que... Como eu falei, você é um grande comunicador, tem um potencial enorme e pode fazer as coisas diferentes, de uma forma diferente. Poderia estar acomodado, poderia não estar fazendo, mas está se questionando, está inquieto, está chateado e está tentando reagir. Isso é lindo. Então, está todo mundo aqui conversando com você por isso. Desculpa, eu fico até emocionado, porque olha, você escutar isso de uma pessoa que você admira, que você se inspira, é algo que... imagina. Aliás, eu preciso contar para vocês, agora só para dar um minutinho de descontração, que quando eu comecei a cobrir Semana de Moda, eu sou muito grata à Érica. A Érica sabe disso, porque eu já falei para ela algumas vezes. Quando eu comecei a cobrir Semana de Moda, por acaso a gente fez uma viagem maluca para Istambul. E aí a Érica estava à frente da L'Officiel Brasil e da L'Officiel Homens. E aí eu falei assim, poxa, Érica, eu vou cobrir Semana de Moda, eu tô cobrindo Semana de Moda e você não quer deixar eu fazer uma cobertura pelo L'Officiel? O L'Officiel vai mandar alguém? E a Érica falou assim, não, mas acho que a gente pode conversar. Vamos ter essa conversa no Brasil quando a gente voltar. E eu cobri Semana de Moda, quando eu comecei a cobrir Semana de Moda masculina, eu era basicamente o único brasileiro, mas eu não tinha uma força, né? Porque era blogueiro, né? É complicado. E aí eu cheguei na outra temporada com uma credencial zona deste tamanho, de L'Officiel, e a Érica falou assim, você vai ter 14 páginas na revista. O quê?
14, você me deu 14 páginas. E eu dei uma página para cada marca que eu cobri o desfile. E foi um momento lindo. Depois disso, a minha vida mudou, porque daí eu comecei a cobrir. Comecei não, daí eu já continuei cobrindo Semana de Moda, mas com outro status. E até hoje as pessoas acham que eu sou editor de moda oficial. Eu não me lembrava disso. Que graça você falar disso. Eu fico feliz. Eu lembro da gente fazer uma escala em Istambul e depois a gente foi para... Era o que? Nice? O que era? Era Cannes? Cannes! A gente foi para o festival de Cannes. De cinema. A gente foi convidado para a abertura da... Qual era a loja? Da Carmen Stephens. Da Carmen Stephens, isso. E eu fui pela L'Officiel e você também estava no grupo. E aí a gente se deu bem ali por nada também, né? Tipo, super de graça um com o outro, assim. E eu falei, cara, esse menino, ele é bom. Vamos fazer que ele é bom. Ah, Érica, foi demais. Viu? Meu faro não se enganou. De novo. Ai, Éricazinha, estamos aqui já quase uma hora, meu amor. A hora ficar aqui horas conversando. Não, mas essa é a hora. Muito mesmo por ter topado fazer essa live comigo. É muito importante ter o seu apoio, poder conversar sobre todos esses assuntos. Só tenho que te agradecer mais uma vez. Nada, meu amor. Eu agradeço muito o seu convite, a oportunidade de falar aqui para sua audiência tão maravilhosa e também de estar com você nesse momento em que você está saindo para o mundo, saindo da casca, chegando em outras pessoas. Eu estou aqui estou do seu lado, estou aqui com a mão dada com você. Ai, obrigado, muito obrigado. Espero poder te encontrar logo em breve, poder te dar um abraço pessoalmente. Super. Lá no Centro Cultural São Paulo. Queria agradecer também um monte de amigo que está aqui, um monte de amiga, um monte de gente legal. Muitos! Cássio, Cissa, Nossa, Marina Lima, Ju, quanto tempo eu não te vejo, Patrícia Marina. Carta. Olha que audiência maravilhosa que a gente está tendo. Fica rainha maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosíssima. Lídice, obrigada. Lídice, muita gente legal. Sim, gente, a hora que acabar a live, eu já salvo automaticamente no IGTV e a partir da semana que vem, todas as lives também estarão no YouTube. É isso. Eba. Então, ótimo. Obrigada. Bom fim de semana a todos. Viu? E, segunda-feira, então, Marcha entra no CCSP. Que Vamos horas? junto lá. A partir de 18. Mas podem seguir o Instagram do CCSP, que todas as informações estão lá. E eu vou dando também no meu Instagram. Félix, beijo, amor. Ai, só gente fofa aqui. Não dá nem pra se despedir. Bruno também, beijo. É isso. Acabou. Um beijo pra Beijo, você. obrigada. Tá bom? Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.